Fala pessoal, e aí, beleza? Mais uma aula, né? Agora vamos falar um pouquinho como surgiu a vida no nosso planeta, isso baseado em teorias. Na última aula, quem não acompanhou, volta aí falando sobre as duas principais teorias sobre a origem da vida, biogênese versus abiogênese. Dê uma olhadinha. E, e na sequência, então, como era a Terra primitiva, né? Quais eram as condições? Antes de chegarmos na Terra, é preciso entendermos que a- segundo as principais teorias, por volta de 14 bilhões de anos, isso mesmo, cerca de 14 bilhões de anos atrás, o Big Bang, né, uma grande explosão. A partir dessa grande explosão, começou então a surgir o nosso universo. E foram precisos apenas, entre aspas, quase 4 bilhões de anos para que a Via Láctea começasse a se formar. O sistema solar só há cerca de 5 bilhões, que é mais ou menos próximo a isso, 4,6, 3,8, 4,6, arredondando para mais ou para menos, por volta de 4 bilhões de anos, o planeta Terra. E aí é preciso entender que no início o planeta Terra ele recebia uma grande concentração, como está mostrando aqui, de asteroides, né? E que junto com esses asteroides vieram água, vieram átomos de carbono, vieram várias outras substâncias, né, que hoje são constituintes principais. O silício, por exemplo, que é a constituição básica da Terra, é provável que tenha surgido também nesse período, ok? E aí o fato é que 1 bilhão de idade, né, a Terra já começou a resfriar. E a partir desse resfriamento chegou ao ponto de, inclusive, ter uma parte mais sólida, que acredita-se então, só depois é que começou então a acumular água. E aí é preciso entender que, basicamente, vamos ter três grupos de ideias centrais sobre como originou a vida, a primeira vida no nosso planeta. O conceito de criação divina, né? O chamado criacionismo, que as religiões diversas procuram explicar. Detalhe, nós não vamos entrar a fundo sobre o conceito de criacionismo mais aprofundado, que vão existir várias teorias, certo? Muitas ideias sobre o fator criacionista. O bíblico, como estamos acostumados a ouvir, ele é apenas uma das ideias de que outras tantas sociedades, civilizações, né, têm sobre como surgiu o planeta. Mas aí se costuma condensar todos num grande grupo, o grupo Criação Divina, né? Existe um outro grupo que acredita na chamada panspermia ou panspermia cósmica, de que a vida, lembra que eu acabei de comentar no slide anterior que asteroides vinham para o planeta em grande concentração e tal, e acredita-se então que de alguma forma essa vida chegou aqui, ou implantada por extraterrestres, segundo essas teorias, ou substâncias orgânicas vindas desses planetas. Essa é uma teoria que um determinado grupo de cientistas acredita. E um outro grupo, que hoje representa a maioria, acredita no conceito de evolução molecular, de que compostos inorgânicos, substâncias inorgânicas existentes no planeta, e passado alguns bons bilhões de anos, começou a surgir moléculas complexas orgânicas. Complexas de que tipo? Formando o que nós chamamos de proteínas, lipídios, os ácidos nucleicos, como DNA, RNA, entendeu? Então, tudo isso se iniciou, né, segundo essas teorias, né? Então, são três grupos de ideias centrais. E o fato é que o planeta Terra em si tinha uma série de questões bem básicas, que seria o fato de erupções vulcânicas, certo? De ter uma alta concentração de erupção vulcânica, e também o fato de atmosfera primitiva. A atmosfera nossa, na época, há um bom tempo atrás, era extremamente
primitivo, era básica. Como assim primitivo? Não tinha o oxigênio que nós conhecemos, não tinha uma série de gases que nós temos hoje, não tinha na época, não tinha toda essa proteção, o ozônio e tal, né? Então era bem básico mesmo, certo? E tem essa questão de erupção vulcânica em excesso. E foi nesse processo, erupção vulcânica, atmosfera primitiva, terra esfriando, raios cósmicos, né, uma alta concentração de radiação, que o planeta então começou de forma lenta, né, bem gradativa, a ter chuvas, a começar a ter acúmulos de água, e acredita-se então que nesses acúmulos de água, que mais tarde se tornaram os oceanos, é que começou então a ter a chamada vida, certo? Então a atmosfera primitiva acredita-se que era uma das formas, né? Uma das teorias acredita-se que ela era composta de metano, de amônia, gás hidrogênio e vapor d'água. Ainda não havia o oxigênio, ou se tinha, tinha uma concentração tão pequena que era irrelevante. Mas basicamente então, certo? E a presença de muitos raios, como você está vendo aí. O processo de resfriamento do planeta então começou a surgir o que nós chamamos dos mares primitivos, e então surgiram os primeiros coacervados, que eram grupos de proteínas específicas, de substância específica, como você está vendo aqui, né, na imagem, que meio que isolavam uma substância interna do meio externo. Ele é chamado de coacervados, que é uma molécula orgânica já um pouquinho complexa. E aí, com o passar dos anos, começaram a surgir outras coisas, aminoácidos, certo? Que o pessoal chama de sopa nutritiva orgânica. E tudo isso não foram vários cientistas que começaram a dialogar sobre isso. Os dois principais cientistas, em momentos diferentes, mas chegando à mesma conclusão, um deles foi por Haldane, em 36, e em 29, né, quem iniciou foi um cientista chamado Oparin. É tanto que tem a chamada teoria de Oparin e Haldane, né, que é uma homenagem exatamente aos dois cientistas que fizeram isso. Para mostrar tudo isso que eu estou comentando, de terra ter sido primitiva, da forma que é, com esses gases, tudo, foi primeiro apresentado por Oparin, aperfeiçoado por Haldane, certo? E que tem até um nome, sistema chamado de protocélulas, né? Proto-primitivo, né? Células primitivas. E que a grande sacada, a grande questão foi quando começou a surgir o ácido nucleico, que pôde então ter a capacidade de ter reações serem replicadas, reações químicas serem replicadas. Só lembrando, ácido nucleico, DNA e RNA, ou DNA ou RNA, né? Inclusive estamos tratando sobre essa questão, falando sobre pandemias, por exemplo, né? O vírus, o chamado Covid, o coronavírus, ele é um ser vivo acelular e composto por especificamente um tipo de ácido nucleico, mas que lhe dá mesmo assim, na presença de células, a capacidade então de realizar algum tipo de metabolismo, tá ok? E houve Miller, né? Miller, o que foi que trouxe diferente de Oparin e de Haldane? Ele pegou as ideias desses dois cientistas e de outros cientistas, mas a base foi deles, e foi colocar em experimento. Sim, eles estão dizendo isso, mas vamos provar ou não. Então ele fez todo um processo, que está aqui ó, nessa imagem. Ele tentou simplificar, ele tentou imitar como era a Terra com raios, né, várias descargas elétricas, colocou os principais gases que acredita-se que tinha na época: metano, água, dióxido de carbono, amônia, hidrogênio e metano, e colocou em ação para ver no que acontecia. Então simulou também o processo de chuva, né, a condensação aqui, ó. Ele procurou fazer o máximo possível todos esses processos e realizando esses processos, ele chegou à conclusão, então, após a análise do líquido acumulado, verificou-se a presença de aminoácidos, ácidos graxos, ureia, ou seja, substâncias compostas orgânicas já um pouco mais complexas,
certo? E que na fase gasosa foi detectada a presença de monóxido de carbono, dióxido de carbono e nitrogênio. Então ele meio que comprovou as ideias iniciais de Oparin e de Haldane de como era o processo do planeta na época e chegando então a essa conclusão. E aí, só para a gente encerrar, há duas hipóteses básicas sobre como surgiu a vida. Sim, só uma observação. Caso alguém tenha dificuldade de dê um Google aí, né? Hipótese. No livro de vocês tem informações sobre o que é hipótese logo no começo. Teoria, hipótese, dê uma lida lá para você entender a diferença. Então, hipótese heterotrófica e a autotrófica, que inclusive é a aceita, a mais aceita hoje em dia. Na heterotrófica quer dizer que o ser vivo ele é incapaz de produzir seu próprio alimento. Os seres humanos são heterotróficos. Autotrófico, planta é autotrófica. Então acredita-se que os primeiros seres vivos, na hipótese heterotrófica, eles obtinham nutrientes de forma externa, né? Eles captavam esses ditos alimentos. E à medida que foram se multiplicando, houve competição e a partir daí então surgiram os outros autotróficos. Já a outra teoria, que inclusive, como eu falei, é a mais aceita, defende a ideia de que as primeiras células foram formadas e utilizavam a energia solar, né? Ou utilizavam a energia de uma outra forma que eu vou mostrar já já a vocês como, né? Mas produzindo seu próprio alimento através de um processo chamado quimiossíntese. Existe a fotossíntese, ou seja, a produção de energia, produção de alimento, graças à presença da luz, e a quimiossíntese, que tem a ver com reações químicas, ok? Então, no processo autotrófico, os seres vivos, eles eram... Olha um monte de informações novas que aí prestem atenção e vão anotando o significado. Eu já falei sobre o conceito de hipótese, heterotrófico, autotrófico agora, quimiosintetizante, fotossintetizante, né, apareceu. Outro termo novo, ou não tão novo, anaeróbio e aeróbio. Então fica atento que vai ser o anaeróbico, fermentação, por exemplo. O açúcar, que é a glicose, é degradado em álcool etílico, o famoso etanol, o álcool, e em gás carbônico, libera energia para várias etapas do metabolismo. É um exemplo da fermentação, da produção do álcool, por exemplo, hoje em dia. É um processo de fermentação. E por que anaeróbico? Quer dizer que não tem presença de oxigênio, certo? Aí depois tem o fato da fotossíntese, isso é o processo evolutivo, né? Os primeiros então eram anaeróbicos, depois passaram a ser fotossintetizantes, e a grande sacada está aí. Quando começou a surgir os primeiros fotossintetizantes, eles pegavam a energia luminosa através da molécula da clorofila e geravam todo o processo de glicose e tudo. Era a partir do gás carbônico que estava em excesso na atmosfera e transformavam esse gás carbônico lá pelo processo todinho, no final das contas liberavam, tinha água, né? E liberavam oxigênio. E tem a respiração aeróbica. Esses muitos seres vivos fotossintetizantes começaram a liberar altas concentrações de oxigênio, a atmosfera começou a se alterar, tornando-se então vantajoso o surgimento então de seres com respiração aeróbica, que, como aqui está mostrando, produção de ATP, que quer dizer energia. No primeiro ano do ensino médio nós vamos estudar um pouquinho mais sobre o que é ATP, mas basicamente é pertencente à respiração aeróbica. Eu sei que é muita informação para você, mas aí depois nós vamos revisar só de novo essa parte final agora, certo? Dê uma relida aí no seu livro. Qualquer dúvida estou à disposição. E é isso, e até a próxima.